Ué, aqui no meu... 20 horas. Tá certo. Então vamos, manda ver. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça em mais uma terça-feira. Esperamos, em breve, voltar a nos encontrar na casa, mas esse modo virtual aqui, de alguma forma, a gente vai tentar manter, vamos ver, né? Um outro dia, talvez, mas tentar manter, porque é uma forma da gente levar o Evangelho a todos, outras pessoas. Então, nós damos boa noite também a quem está no YouTube, agora nos assistindo, quem vai assistir depois, e que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos despertar para o que realmente importa nessa nossa encarnação. Nós vamos pedir a Conceição para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, nos sintonizar com Deus, nosso Pai, com Maria, nossa Mãe, com os bons espíritos que dirigem e nos ajudam na nossa casa de amor, caridade, o Jevan. Que nesse momento possamos desligar da matéria e possamos colocar nossos corações, nossa mente, nossa alma nesses ensinamentos que vamos receber. Vamos agradecer por estarmos juntos mais uma vez nessa noite de terça-feira do dia 10 de maio. Agradecer muito por termos conseguido estarmos juntos novamente, pois sabemos que onde um ou mais estiver juntos, Ele estará conosco. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Uma oração de Emmanuel, que eu encontrei hoje nos meus guardados. A gente dá início ao nosso momento de hoje, entregando essa palavra para o nosso irmão Paulo. Obrigado, Conceição. Ô, Paulo. Oi. Tem uma companheira nossa que escreveu assim, a Vera Jakuboski, eu não sei se eu pronunciei certo. Fala assim, ser espírita é ter consciência que, para estarmos bem acompanhados pelos espíritos bons, é preciso elevar o padrão vibratório e primar pela boa conduta em si mesmo, em moral mais elevada. Mas você vai falar para a gente o que é ter consciência mesmo, Paulo? Com você. Pois é, então vamos lá, né? Nós sabemos que toda reunião, todas as vezes que reúne um grupo com um objetivo nobre, um objetivo elevado, nós temos que estar bem atentos para tirar daquela reunião, do que foi comentado, que foi ventilado, o melhor que possa nos caber
na nossa caminhada, naquilo que nós fazemos. Então, vamos pedir ao nosso grande Mestre Jesus que nos assessore nesse momento, aclarando a nossa mente, para a gente conseguir fazer um bom trabalho e tirar o proveito que esse trabalho pode nos proporcionar. Porque quando se fala de conscientização, é um conhecimento com entendimento. Porque se eu tenho conhecimento de uma série de coisas, mas às vezes eu não tenho entendimento correto daquele conhecimento. Então, eu não tenho a consciência profunda do que ele significa na minha vida, o que ele pode fazer, como que ele pode me beneficiar. Mas quando eu conheço e entendo aquilo que chegou até mim, aí eu estou me conscientizando de tudo aquilo de bom que aquele conhecimento pode proporcionar. Isso é uma conscientização daquele conhecimento. Eu vou voltar a ler aqui o significado de conscientização, que eu já li para a Jacira, né? Ela é muito ansiosa, né? Aí ela pediu, eu li para ela, mas agora eu vou ler para que todo mundo ouça. Eu procurei a definição de conscientização e achei o seguinte: conscientização é o ato de estar ciente, isto é, ter conhecimento sobre algo e, a partir daí, passar a refletir, julgando o que é certo ou errado em suas atitudes, de tal forma que o seu objetivo passe a ser a transformação de si mesmo e depois da sociedade como um todo. Aí, o que nós deduzimos de tudo isso? À medida que eu vou me conscientizando de como eu devo me posicionar frente à vida, como eu devo fazer as coisas, né, de que forma eu posso ser mais útil, mais prestativo, né, ajudar de uma forma mais grandiosa, isso é uma conscientização que eu estou adquirindo. Então, assim, à medida que eu vou aprendendo a ser útil e utilizando isso, porque às vezes a pessoa tem esse conhecimento, quando eu ajudo os outros, eu sinto bem, eu sinto tenho um sentimento agradável comigo e tudo mais, mas ainda não consegue entender direitinho por que isso ocorre. Aí, à medida que ele vai se conscientizando de quando nós estamos doando, nós estamos agindo com amor, nós nos sintonizamos com o nosso coração, que está sintonizado diretamente com Deus. Aí você tem aquela sensação boa. Você foi útil, valeu você estar naquele momento, valeu a sua presença, né? Você acalentou alguém, enxugou uma lágrima, levou um lenitivo, você foi útil. Isso é muito gratificante para nós. Agora, são poucos os que tomaram consciência disso, de que ele faz parte do todo e tudo de bom que ele faz para o todo, ele acaba fazendo para si mesmo. Porque a natureza ela nunca nos castiga em nada. Ela simplesmente tem por hábito devolver para nós o que nós fazemos para ela. E isso é muito profundo. A natureza nunca nos castiga. A pessoa fala assim, eu dou um azar tremendo com a vida, só coisa ruim cair na minha cabeça. Não, a natureza não te castiga. Ela só tem a função de te devolver o que você está fazendo por ela. E se você passa a fazer somente coisas boas, como que ela vai te devolver coisas ruins? Então, esse conhecimento, né, essa integração com essa realidade de que a natureza nos retribui o que nós passamos para ela, faz com que a pessoa comece a ter mais cuidado com o que ele está fazendo com o meio. Aí nós nos reportamos aquilo que Jesus falava, né? Tudo que ele falava sobre o amor. Amar, por quê? Quando você está amando, você só faz coisas boas. E quando você só faz coisas boas, não tem jeito de você não ser feliz. O que vai te prejudicar se você está plantando somente coisas boas? Aí eu conheço isso, mas eu não sei a profundidade desses ensinamentos, eu não utilizo. Agora, quando eu tenho entendimento do que ele é e o que ele repercute de bom em minha vida, aí eu começo a abraçá-lo com toda a boa vontade possível. Ficou claro aí alguma dúvida? Ninguém se manifestou? Tranquilo, Paulo. Então, deu para entender mais ou menos o que é conscientização? Nós sabemos que é tomar consciência, né? Aprender, desenvolver em nós o sentido real daquilo que está à nossa volta.
Eu me conscientizei de como que a vida, de como que eu devo levar a vida para que a vida sorria sempre para mim. Eu me conscientizei. Então, a grande maioria está precisando de conscientizar. Porque o que nós fazemos costumeiramente? Queremos que a vida nos abrace o tempo todo, nos acolha com todo o carinho possível, sem estarmos fazendo por merecer. Aí eu digo, né, muitas pessoas, né, Nietzsche deixou uma frasezinha, né, que eu já falei aqui, que as pessoas odeiam verdades que abalam suas ilusões. Isso é de Nietzsche. As pessoas odeiam verdade que abalam suas ilusões. Por quê? Porque quando vem a verdade, mexe com a gente. Porque ela vai de encontro àquelas ilusões que nós carregamos conosco. Aí eu tenho um Deus que é todo-poderoso, ele vai fazer tudo por mim, não precisa fazer nada. Olha, muitas pessoas acreditam nisso. Às vezes ora dia e noite, mas assim, não fazem nada para justificar o bem que espera obter. Só está orando. Não, você tem que estar orando e tem que estar com mãos à massa, apresentar obras para justificar o que você quer. Qual a melhor forma de nós pedirmos algo a Deus? É caminharmos na direção daquilo que nós queremos. Tem alguns mentores espirituais que falam o seguinte: devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas devemos agir como se tudo dependesse de nós. Porque se nós procedermos assim, nós estaremos fazendo a parte que nos cabe. E a partir do momento que você fez a parte que te cabe, tudo mais Deus vai providenciar, porque a sua parte foi cumprida. Não é difícil a gente entender isso. Mas nós que já estamos nesse meio espírito, né, com uma série de informações, então a gente já tem a mente um pouco aberta para entender isso. Mas muitas pessoas não acham que isso é conto da carochinha, não. Tem pessoa que nasce em berço de ouro, tem pessoa que nasce com sorte, tem pessoa que nasce em boa estrela, tem pessoa que isso e outro só nasce para dar azar na vida. Não existe isso. Aí nós iríamos taxar Deus de injusto. Ele seria parcial, estaria favorecendo uns e prejudicando outros. Isso não existe. Todo prejuízo que eu sofro em mim, eu fui o causador. Todas as bênçãos que o meu irmão de caminho recebeu, ele foi merecedor. Não existe injustiça. Então, tudo que cai sobre nós está diretamente ligado naquilo que eu estou fazendo. Aqui eu anotei mais uns detalhes aqui, que fala o seguinte, né? Esse aqui é de Frederic Pérez. Fala assim: eu sou eu, você é você. Eu tenho os meus compromissos, você tem os seus. Estou no mundo não para satisfazer as suas expectativas, nem você para satisfazer as minhas. Podemos nos ajudar mutuamente, intercambiando experiências. A meta é única, o caminho é distinto. Vamos nos respeitar? Eu sou eu, você é você. Bonito? Então, nós vimos que tem muita coisa para nós refletirmos, porque a gente mistura o meio de campo, mistura as coisas, né? E acaba fazendo o que não deve e deixando de fazer aquilo que deve. Isso acontece muito. Por quê? Falta de entendimento, falta de esclarecimento, de amadurecimento, né? Ainda somos muito verdes em determinadas áreas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, na questão Justiça das Aflições, que é o capítulo 5, item 3, traz para nós o seguinte: por que uns nascem na miséria, enquanto outros na opulência, quer dizer, em berço de ouro, sem nada terem feitos para justificar esta posição? Por que, para uns, tudo dá errado, enquanto que para outros a vida sorri sempre?
As vicissitudes da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, esta causa é justa. Eis do que cada um de nós deve se conscientizar bem, conscientizar-se bem. Sério. Também para nós meditarmos. Porque muita gente acha que tem momento que eu não acredito em Deus, por que fulano nasceu desse jeito, por que fulano nasceu daquela forma, por que tem tanta miséria no mundo, por que uns nascem tão abastados, o outro nasce tão na miséria. É também falta de conhecimento. Falta de tomar consciência de que Deus é um Pai de amor. Deus é justo em todos os sentidos. Ele está fazendo por nós o melhor que Ele pode fazer. Mas com um detalhe, desde que nós estejamos cumprindo com aquilo que nós temos que cumprir. Porque não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Nos dá todas as ferramentas, todos os meios, todos os recursos para a gente realizar determinadas coisas. Agora, aquela realização corre por nossa conta para promover em nós, proporcionar em nós o crescimento que nós precisamos obter. Porque se ele passar a fazer tudo por nós, nós vamos ficar estagnados. É ou não é? Concordam? Se Deus tomar a frente de tudo, nós ficaremos estagnados na estrada. E Ele não quer isso. Quer que nós sejamos felizes. Pode falar, Jaciro. Pois é, né? Inclusive, o que nos deixa, assim, o que nos faz movimentar e progredir é a necessidade de andarmos com nossos próprios pés, né? Porque quando tem alguém tomando conta da gente e fazendo tudo, nós ficamos ali sem interesse, né, no aprendizado. É como numa casa, né? Aquela casa em que ou a mãe faz tudo, ou paga, né, para poder fazer tudo, os filhos não têm interesse nenhum em aprender nada, né? A partir do momento que é cooperativo o trabalho da casa, todo mundo sai ganhando, porque todo mundo tem condição de se virar sozinho. Muitas pessoas saem de casa e não sabiam fazer nada, né, Paulo? Na hora do aperto tem que aprender, tem que se virar. Pessoas que eram extremamente bagunceiras se tornam pessoa totalmente organizada, porque Isso, é melhor, né? Então, esse empurrão, às vezes, das maiores dificuldades, que ela acha que a maior dificuldade é que você progride. É porque o Antônio Roberto, no programa do Antônio Roberto, uma vez ele falou o seguinte: você quer quebrar os braços e as pernas dos seus filhos? Se você quer fazer isso, faça tudo por eles. Não deixe eles tomar frente de nada, faça tudo por eles, né? Deixa eles quietinhos lá. Aí amanhã, depois que você não puder mais fazer, eles vão agir como pessoas que não têm perna nem braço, porque eles não têm discernimento, não têm recurso, não têm meio, não têm conhecimento, não têm nada. Então, é um castigo muito grande que os pais fazem com os filhos quando eles abraçam todas as causas que pertencem ao filho. Porque são os problemas da vida, os desafios, os obstáculos, as dificuldades que fazem com que nós cresçamos, nós estejamos cada vez melhor. Aí tem alguém que faz isso por mim, tem alguém que toma a frente, tem alguém que resolve. Como que eu desenvolvo em mim a capacidade que eu trago de forma latente? Como que eu desenvolvo isso? Não, vai continuar adormecida, né? Vai ficar, quer dizer, vai ter um desenvolvimento adequado, porque eu não estou trabalhando com ela. Vai atrofiar. Então, nós temos que pensar muito nisso. E quando a gente se fala em conscientização, abrange tudo isso. Até na criação do filho, se pensar assim, Deus é um Pai de amor. Deus é todo-poderoso. Deus quer a nossa felicidade, né, de todas as formas, faz tudo para que nós sejamos felizes. Por que Ele permite que nós soframos? Ele tem poder sobre tudo?
Por que ele deixa a gente sofrer? Se ele nos ama assim, com todo amor, o amor mais puro é aquele que vem de Deus. E por que ele deixa nós sofrermos? É uma pergunta a ser respondida. Como que um pai que é puro amor tem poder sobre tudo e deixa o filho passar na miséria, o filho passar necessidade, o filho passar por dores, por sofrimento? Por que ele deixa? Porque Deus é sábio, né? Sabedoria máxima. Ele sabe que tudo aquilo que aquele filho está vivenciando vai fazer com que ele desperte nele os recursos que ele carrega com ele. Ele simplesmente chegar lá e tirar aquele mal que está acometendo aquele filho, e ele vai continuar estagnado, parado, né? Não queria fazer nada. Está na zona de conforto, vai permanecer na zona de conforto. E o Pai não quer isso de nós. Ele quer que nós estejamos caminhando sempre, mesmo que esteja devagar, mas no rumo certo, e devagarinho, mas rompendo. Ele quer isso de nós. Por isso que ele diz, né, que glória a Deus das maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aquele que está com boa vontade de estar caminhando, fazendo aquilo que ele já tem condição de fazer, oferecendo dele o que ele já pode oferecer. Essa é a meta de todos nós. E quem abraça a causa sabendo como agir e caminhar, dificilmente ele passa por transtorno. Porque o que são os transtornos em nossas vidas? Quando nós fugimos do caminho, quando nós perdemos o rumo, ou quando nós paramos na estrada, desviamos a nossa atenção para outra coisa e paramos na estrada. Aí vem as coisas complicadas para fazer com que nós despertemos. É Deus nos ajudando. Todo transtorno que... Oi, pode falar. Não, é porque a Joana de Ângeles, ela, no livro dela, ela fala que a consciência, ela não é de natureza intelectual, né? Não tem nada a ver com as atividades cerebrais, ou que você aprendeu. Ela, que a consciência é a força que nos impulsiona, né? Porque ela é nascida das experiências e ela se exterioriza nas nossas ações. Isso. Então, né? Que vê muita gente que não tem estudo muito consciente das coisas e pessoas muito intelectualizadas que não têm consciência nenhuma. Então, é uma evolução moral, né, Paulo? Porque é o seguinte, a pessoa intelectualmente pode estar assim, muito bem aprimorado, né? Desenvolveu, fez doutorado, fez tudo assim. O intelecto dele está bem trabalhado. Mas e o lado espiritual, o lado moral, né? Esse lado que está mais ligado à parte espiritual. Às vezes a pessoa é expert numa série de coisas, mas ele é muito carente na parte espiritual. Nessa consciência de que o que ele está promovendo a vida é o que ele vai receber da vida. Quantas pessoas a gente conhece, pessoas inteligentes, mas que direcionam a inteligência para o mal? Para passar o outro para trás, para dar tombo, né, para tirar proveito. Quantas pessoas, né, a gente conhece que faz isso? Ainda não acordou. E pensar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui equivocadamente, não deveria estar fazendo, daqui a pouquinho eu vou responder. Virar direto a mim para me resolver essa questão, porque eu fiz e infringi a lei do Pai, que é a lei de amor, magoei o outro, prejudiquei o outro, né? Fiz coisas danosas. Vai responder por aquilo. Aí depois, eu peguei aqui um trecho aqui do Renovando a Atitude e falo o seguinte: assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Agora você vê como que isso é sério. Assumir total responsabilidade por tudo que acontece conosco. Você conhece alguém que assume? Você conhece, Sandra? Conhece, Tamar? Alguém que assume total responsabilidade por tudo que acontece na vida dele? É difícil, né? E Tamar ia falar, mas esqueci. Não, é porque eu estou com... Tá sem som. Não, Itamar, tá sem som. Eu vou tirar o fone
O ser humano realmente está me ouvindo? Tá, agora tá beleza. Eu tirei o fone. É muito difícil realmente a pessoa fazer as coisas erradas e não ter consciência daquilo e às vezes não aceitar. Normalmente a pessoa não aceita o seu erro, né? Isso é muito comum e é muito difícil realmente a pessoa ter um equilíbrio suficiente e ter consciência do que ele realmente está errado e não aceita. Não, infelizmente, o ser humano sempre foge um pouco da realidade e da verdade. É porque é o seguinte, né, se pensar assim, como eu li aquele trecho do Evangelho, fala assim que, né, a criança que nasce na miséria, pessoas que nascem na miséria, outros nascem na opulência, né, para um tudo dá certo, para outro, né, nada dá certo, a coisa complica em todo sentido. Aí fala assim, tudo existe uma causa, para tudo existe uma causa. E desde que Deus é justo, esta causa é justa. Agora, isso é uma conscientização que a pessoa tem que buscar, pensar, se Deus é justo, toda a causa do sofrimento que está em mim, eu fiz. Não, o sofrimento em mim é um resultado de alguma coisa que eu fiz anteriormente. Compete a mim resolver essa questão. Eu fiz acontecer, eu tenho por obrigação agora de desfazer o mal que eu fiz, né? Reparar o mal que eu fiz, me desculpar com a pessoa, ressarcir aquilo que eu prejudiquei, alguma coisa eu tenho que fazer para resolver a questão, porque ela está ligada em algo que eu fiz anteriormente. E as pessoas, dificilmente, como diz aqui, né, quando nós passarmos a assumir total responsabilidade por tudo que ocorre conosco, aí nós passamos a crescer, a desenvolver. Porque nós vamos estar sempre corrigindo no ponto certo. Não está bom, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para melhorar. Eu tenho que fazer. Não é o outro que tem que mudar. Não é o patrão que tem que ser mais legal. Não é a natureza que tem que ser mais amena, não. O que eu tenho que fazer? Porque se isso está comigo, porque eu o busquei com atitudes equivocadas. Eu tenho que reparar isso. Isso é uma conscientização de uma postura adequada frente à vida. E a gente não faz isso. Por quê? Ainda somos muito imaturos. Né? Ainda agimos como crianças mimadas. Em vários momentos. Nos colocamos como vítimas, como pobres coitados, como, né, abandonado, Deus esqueceu. Não existe isso. Não existe. Então, quando se fala em conscientização, nós estamos conscientes de que Deus é por nós. E se Ele é por nós, o que vai ser contra nós? Nós mesmos. É nós que fazemos acontecer as coisas ruins conosco. Porque se Deus não permite injustiça, como que vai permitir que alguém me atinja com alguma coisa, ou me fira com alguma coisa, se eu não plantei nada relacionado àquilo? Não vai permitir. Aqui fala assim, a tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que, na verdade, decide a vida em nós e fora de nós. Está correto, Jacira? Exatamente. Corretíssimo. Aí eu te pergunto assim, nós, com todo o conhecimento que nós temos, nós já nos posicionamos desta forma? A coisa complicou, você não procurar bode expiatório de forma nenhuma. Você olhar para você, qualquer coisa que veio te contrariou, né, que fugiu daquilo que você esperava, você olhar para você, não acusar ninguém. Porque muitas das vezes até o outro que te feriu, te magoou, te perturbou, ele foi utilizado como instrumento. Deus o pegou como instrumento para fazer você sentir aquilo que você tinha necessidade de sentir para acordar para determinadas situações. Para algumas áreas da sua vida que você está
passando de liso, não está dando a devida importância. Então vem aquilo. Aí todo o mal que nós carregamos está sempre ligado a isso. Há alguma coisa a ser feita. Deus não quer que nenhum de nós sofra. Não quer. Ele faz de tudo para que nós sejamos felizes. O sofrimento é por nossa conta. E enquanto não estivermos conscientes desta verdade, nós estaremos jogando a culpa em alguma coisa que não seja nós mesmos. E não estaremos crescendo. Oi. Eu acho que a doutrina, quando a gente começa realmente a conhecer a doutrina dos espíritos, nós conseguimos identificar essa forma de viver. Nós precisamos ficar atentos para a gente não começar a conhecer, mesmo conhecendo a doutrina dos espíritos, começar a culpar os obsessores. Então, a gente vê muitas pessoas que vão ao centro espírita falando que estão mal por causa dos obsessores, né? E a obsessão, né? Não estou falando da fascinação, né? Que também a gente permite até que chega a esse estágio. Mas a obsessão é um alerta para a gente identificar que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Só que o orgulho, muitas vezes, não nos permite identificar que nós provocamos tudo isso na nossa vida. Então, quando nós conhecemos verdadeiramente a doutrina dos espíritos e nós nos responsabilizamos, tem dois viés. Eu me apaixonei pela doutrina espírita quando falaram assim, tudo é culpa sua. Tudo é sua responsabilidade. Então, tudo você pode melhorar ou você pode descambar de vez. Então, eu fiquei, assim, querendo conhecer muito mais sobre isso, onde eu me responsabilizo. E muitas pessoas vão falar, não, peraí, nem tudo é minha responsabilidade. Então, a gente escuta isso, né? Então, a doutrina dos espíritos, ela vem e nos responsabiliza. Fala, olha, tudo é responsabilidade do espírito. Não é assim? É assim. Uma vez eu estava orientando a pessoa estava para baixo, né? Que a vida não estava certa, estava legal, estava tudo correndo de forma contrária que ela esperava, que isso, aquilo. Aí eu comecei a explicar para a pessoa, com muito carinho, que a vida só nos responde frente àquilo que nós estamos ofertando à vida, nada além disso. A vida é muito camarada conosco. Então, o mal que está conosco é o mal que nós estamos promovendo ao meio. Não foge disso, Deus é justo. Essa pessoa parou, ficou me olhando assim um tempão, depois falou assim, eu não quero enxergar desse jeito. Eu não quero enxergar desse jeito. Quer dizer, não quer ter responsabilidade com o que está acontecendo. Se a pessoa não quer sentir que ela é responsável, que ela tem que trabalhar porque a responsabilidade é dela, ela foge dessa verdade. Aí está naquilo que nós lemos, né? Que as pessoas odeiam verdades que abalam suas ilusões. Ela tem ilusão que a vida é um mar de rosas, se ela quer uma vida que seja um mar de rosas, e ela quer essa vida dessa forma, sem estar fazendo por onde que a vida seja assim. Não é assim. Deus não vai agraciar ninguém se a pessoa não tem mérito, não correu atrás para estar merecendo aquele tipo de coisa. Então, isso é muito sério. No Evangelho tem na lição vingança, depois se você quiser dar uma lida lá, você lê com muito carinho para você ler. O mentor espiritual lá, que fala nas instruções dos espíritos, ele fala com muita clareza que aquele que está no meio espírita e ainda carrega ódio no coração, sentimento de vingança, ele está no lugar errado. Ele se abraçou à causa espírita com todo esclarecimento que o espiritismo traz para nós, e ele ainda nutrir sentimento de vingança por alguma coisa, ele está totalmente desvirtuado. Está fora, fora da filosofia, né? Não é digno de falar com os outros que ele é espírita, porque ele está totalmente errado.
que é uma mazela muito grande que a pessoa carrega consigo, que é um sentimento muito pesado. E a gente vê que tem muitas pessoas que agem, né? Ainda estão agindo dessa forma, né? A grande maioria faz isso. Outra coisa que eles repudiam muito, a pessoa está dentro do espiritismo e reclama de tudo. Como reclamar, Su? Não tem lógica de você reclamar se você entende que o que está com você te pertence. Como que você vai reclamar? Quando reclama, você está abrindo um protesto contra aquilo que a natureza está colocando no seu caminho. Se está colocando no seu caminho porque você precisa, e você fez por onde daquilo está no seu caminho. Aí você está reclamando. Você não está entendendo o sentido dos ensinamentos. É tudo isso que eu disse para você no início, né? A conscientização do que é a vida, se nós né, pretendemos realmente abraçar essa doutrina e vivenciar, colocar nossa vida dentro daquilo que ela prega para nós. Quando perguntou, né, como se conhece o verdadeiro espírita, o que eles disseram, né? Pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em domar suas más tendências. Esse verdadeiro espírito. Nós estamos fazendo isso? Às vezes eu me pego fazendo algumas coisas, depois de tanto tempo de doutrina, me pego, né? Às vezes meio bronqueado com determinada situação, depois eu paro e penso, espera aí, se essa situação está aqui e está me incomodando, eu tenho que olhar o que eu tenho que fazer para fazer com que ela deixe de me incomodar. Aí eu vou estar trabalhando em mim aquilo que é necessário ser trabalhado. Isso é buscar entendimento e não ficar brigando com a situação. Vai ficar azedo com a situação, entrar em depressão, que isso aqui, passa a não gostar mais da vida, porque a vida não está transcorrendo do jeito que eu gostaria que fosse. Não, a vida vai transcorrer do jeito que eu estou fazendo com a vida. São os meus procedimentos que vão fazer com que eu receba da vida aquilo que eu quero receber. Tem um procedimento adequado? Estou pautando minha vida dentro dos ensinamentos de Jesus? Estou procurando dar o meu melhor? Estou procurando ser uma pessoa calma, tranquila, equilibrada, ofertar sempre de melhor eu tenho? Eu vou receber da vida tudo de bom que eu precisar. Mas as pessoas querem receber igual a criancinha mimada. Senta no chão, começa a espernear que eu quero, e quer daquele jeito. Nós fazemos isso, né? Indiretamente, mas nós fazemos isso. Birrinha. Fazemos birrinha com o Pai Maior. E a gente já não está no tempo de fazer isso mais, não. Se o planeta está mudando de provas e expiações para regeneração, nós vamos entrar num planeta de regeneração ainda cheio de manhas, de dengos, de caprichos. É bem puxado, né? É puxado. Ô, Paulo, eu costumo, para mim, né, eu faço minhas orações e eu faço meus petitórios, porque... Seu som saiu. Como boa terráquea, eu faço meus petitórios, né? Então, eu faço minhas orações e peço, né, a Deus, e depois eu termino assim, meu petitório: Senhor, se isso que eu estou pedindo não for da tua vontade, seja feita a tua vontade. Se eu não receber, isso
transtorno com coisa alguma. Não quero ter prejuízo em área nenhuma. Olha, aí você pensa assim, e aí? Viemos para isso? Ou viemos para enfrentar os desafios que o mundo tem? E esses desafios nos ajudam a ficar cada vez mais fortes, mais capazes. Viemos para isso. Aí eu estou abrindo mão disso, pedindo tranquilidade, nada de aborrecimento, que nada me esquente a cabeça, que nada me aborreça. Não. Eu aborreço porque eu interpreto diferente aquilo que veio até mim. Aí vem uma pessoa complicada, uma pessoa atrevida, uma pessoa desrespeitadora, uma pessoa assim, aí compete a mim, como que eu vou me posicionar frente a essa pessoa? Porque não é dito assim, não importa o que fizeram com você, importa assim o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Isso que importa. Então você está aqui para você se posicionar. O outro é o outro. Se ele está todo atrapalhado com relação à vida, ele vai ter que se ver com isso. Uma hora vai ter que se virar e se modificar o padrão comportamental dele. Mas nós, às vezes, nos atrapalhamos porque o outro é todo atrapalhado. Temos que pensar nisso. Cada um é um mundo à parte. Né? Cada um é um mundo à parte. Se cada um é um mundo à parte, eu não tenho nada a ver com o outro. Eu posso interagir com o outro no sentido de ajudá-lo naquilo que me for possível ajudar. E receber dele aquilo que ele pode me ajudar. Mas o mundo dele é o mundo dele. Mas nós misturamos as coisas. Ele está agindo errado, eu fico ofendido com aquilo, eu me vejo no direito de ficar agressivo naquele momento e desrespeitá-lo porque está desrespeitando também. Quer dizer, eu entro num barco furado porque o irmão de caminho está no barco furado. Falta, né, dessa conscientização que nós estamos falando. Conhecer é uma coisa. Conhecer e compreender é uma coisa diferente. Conhecer, compreender e vivenciar, que é o ideal, é uma coisa muito mais diferente. E a doutrina nos capacita para isso. Conhecer, entender e vivenciar. E responder pelos estragos que nós estamos fazendo quando a gente faz de forma indevida. Certo? Ou não está certo? Muito certo. Muito certo, né? Tem pessoas que não gostam de ouvir umas falas assim, não, porque está jogando para a pessoa a responsabilidade que ele tem consigo próprio. E nós temos que abraçar essa responsabilidade, porque Deus nos deu o direito de nós nos guiarmos vida afora. E você não pode abrir mão desse direito, você se guiar, você se direcionar. Aí eu te dou esse direito, né, que é o livre-arbítrio. Agora, falou assim, mas você vai responder pelo que você faz. Aí, quando nós começamos a responder pelo que nós fizemos equivocadamente, a gente começa a reclamar de Deus. Queremos a liberdade, porque a coisa mais preciosa que existe no mundo é a liberdade. Aí Deus nos dá a liberdade. Aí a gente atropela o meio porque fazemos arruaça com essa liberdade que Ele nos deu. Aí vamos ter que corrigir as arruaças. Aí nós falamos que Deus nos abandonou, que a vida está muito ardida, né? Está muito doída. Nós fizemos acontecer. Mas à frente nós podemos dizer o seguinte, hein? Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas, olha bem, os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados por Deus, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua está minguante, porque nascemos numa má estrela. Nós arranjamos um monte de subterfúgio para justificar a situação danosa que nós nos encontramos. Aí eu nasci numa estrela, eu nasci numa sexta-feira da paixão, eu nasci numa sexta-feira 13, por isso minha vida é um caos tremendo. É um troço assim que quem acredita e leva isso a sério, eu penso assim, está totalmente defasado daquilo que é a vida para nós.
A vida é sábia, Deus é o Pai de amor, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, então Ele está em tudo, Ele tem poder sobre tudo, tem consciência de tudo, então Ele sabe do que nós estamos passando. E por que Ele deixa que nós passemos, apesar de todo o amor que tem por nós? Porque são aquelas situações que farão com que nós mudemos a nossa conduta. Quantas pessoas que passam por um quadro caótico e após essa situação, ele passa a ser totalmente diferente. Ele passa a ser mais equilibrado, mais sereno, mais tranquilo, não deixa de levar a vida assim no osso do peito, né, a trancos e barrancos, mais comedido. Por quê? Aquilo fez com que ele despertasse. Foi um mal? Aparentemente foi um mal. Porque ele passou horrores, foi internado, quase que morre, essa coisa toda, então aparentemente foi um mal. Mas a transformação que ocasionou nele, foi um mal ou foi um bem? O resultado final foi um bem. Então é um mal aparente. E Miramês fala, né, que o mal não existe. O mal está dentro do nosso entendimento, o mal não existe. Tudo aquilo que nós classificamos de mal, porque é algo que está fazendo você movimentar mais. É algo que está te perturbando de alguma forma para você sair da posição que você se encontra. E você taxa de mal, porque está te incomodando. Você quer continuar, né, quietinho, cegadinho no seu cantinho. E algo veio fazer com que você pensasse mais, corresse atrás e se movimentasse. Não é um mal, é sempre um bem. Bom? Tá bom? Tá muito puxado? O puxão de orelha tá doendo muito? Tá, Conceição? Tá doendo muito? De jeito nenhum. Nós temos que tomar consciência, tem que ter conscientização, você está certo. Mas o que eu disse no início, tem verdades que doem muito. Por quê? Mexe com, com a nossa essência. Nós somos filhos de Deus, né? Quer dizer, o Deus habita em nós somos semente de Deus. Então, toda pureza está em nós. O trabalho que nós temos de tirar as impurezas de nós, às vezes é meio doído. E a pessoa reclama muito. Não. Tudo que ocorre conosco tem a consciência de Deus. Deus está sabendo. E se Ele está permitindo, porque nós temos ganho nessa situação. Então, vamos deixar de brigar, de reclamar. Porque todo espírita que reclama, ele está indo de encontro àquilo que a doutrina prega. Ô, Paulo, ainda tem aquilo, né? Quando dói, a gente para, pelo menos, para saber, para pensar, para um pouquinho, ver o que está acontecendo. Quando não tem nada doendo, quando está tudo bom, a gente esquece de tudo, não esquece, a gente só quer curtir, não é isso? Não é assim? É dito o seguinte, né, que todo mal que nos acomete, ele veio, assim, em pequenas doses antes, alertas, assim, umas dicas, uns alertas, umas coisas assim, para você sair daquela posição e você continua fazendo de conta que nada está acontecendo. Aí vem uma traulitada, vem uma coisa mais séria, para sacudir, né, para balançar a pessoa espera, você não pode continuar nessa posição, você já tem condição de estar num caminho melhor. Aí vem aquilo. Aí você acha que naquele momento Deus esqueceu de você. Não. Tanto que está lembrando que Deus, recadinho, assim, né, suave, tranquilo, você não deu atenção, não. Deixa a coisa chegar mais séria, para a pessoa dar atenção e continuar a sua caminhada. Pensa bem se nós chegarmos no plano espiritual e a consciência fica muito pesada, que nós não avançamos nada na experiência presente. Nós deixamos muitas oportunidades passarem porque nós estávamos dispersos. A natureza está sempre nos cutucando, para a gente não perder muito tempo. Esses cutucões são os males que caem sobre nós, ligados nas coisas que nós fizemos equivocadamente e quando nós tendemos a parar na estrada. Não é isso, Jacira? É isso mesmo. Nós temos que ficar muito atentos, porque quanto mais a gente se debruça na literatura espírita, e quando eu falo das obras básicas de Kardec, né? No livro Céu e Inferno, Kardec ele tem um diálogo
teve a oportunidade, né, sob a guarda ali, principalmente de São Luís, conversar com os espíritos que tem pouco tempo que desencarnaram, tantos que tinha muito tempo, quanto que tinha acabado de desencarnar, né, poucos dias de desencarne. E a frustração, né, do espírito quando ele chega do outro lado, né? Que é uma coisa séria, né? Porque a dor de uma consciência pesada, do espírito fora do corpo, ela suplanta qualquer dor física. Ela é maior do que qualquer dor física que você sente no corpo. O espírito fora do corpo, consciência pesada daquilo que deixou de fazer, ou fez equivocadamente, isso maltrata muito, então ele quer voltar para resolver. Só que tem que aguardar uma oportunidade propícia para ele estar de novo, dando continuidade ao seu caminhar. Às vezes demora tempo, né? E, Paulo, e por falar nisso, né, uma coisa que é sempre recomendada ao espírito, então, inclusive o espírito de verdade, lá no Evangelho, no Item Consolador, fala: espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E essa instrução, no caso de conhecer a doutrina espírita, tem que ser, primeiramente, ler os livros de Kardec, né? Ler as obras de Kardec, porque ali, né, tem tudo. Tem tudo, mas às vezes as pessoas acham assim que a forma como está nas obras de Kardec, às vezes ele não consegue assimilar bem. Se ele pegar uma obra até mais simplesinha, mas que tem o conteúdo, direcionando ele para a conscientização de que ele é dono da vida dele, o que ele faz, ele responde, ele só vivencia aquilo que ele faz acontecer ao meio, qualquer obra vai fazer com que ele desperte. Só que ele tem que, desses ensinamentos que a obra está trazendo, ele buscar o entendimento de tudo, né? E procurar colocar em prática. Agora, o essencial são as obras de Kardec, né? O espírita, aquele que quer ser verdadeiramente espírita, ele tem que conhecer as obras de Kardec. E não é difícil, né? Acho que no início, eu também no início, eu comecei a ler algumas, né, obras subsidiárias ali no Nosso Lar, inclusive as obras de André Luiz, para você conhecer o mundo espiritual, não tem melhor, né? Isso. Mas as obras de Kardec, e quando a gente acha que é difícil, mas quando a gente vai ler as obras de Kardec, tudo que está ali no livro Nosso Lar está nas obras de Kardec, né? É isso mesmo. Aqui mais à frente nós temos o seguinte, ó, as pessoas que acreditam ser vítima da fatalidade, olha, vítima da fatalidade, como se isso existisse, né? Deus não está presente em tudo, não. Em lugar que ele está ausente, então pode acontecer alguma coisa sem a permissão dele. A pessoa pensa dessa forma. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado pelos seus infortúnios. Vítima da fatalidade. Eu não sei por que eu estava naquele momento lá, não sei por que eu saí de casa hoje, eu devia ter ficado em casa, não. Você passou pela situação que você tinha que passar. Se Deus é onipresente, Deus está em tudo. Então, aquela bala perdida, não. É uma bala achada. É alguém que tinha que vivenciar aquilo. Senão, Deus não permitiria. Se tu está nas mãos dele, ele tem poder máximo, então ele deixa acontecer, porque é uma necessidade acontecer. Como Jesus falava, né? O escândalo ainda é necessário. Só que ele deixou bem claro, né? Ai daquele por quem o escândalo vier. Isso? Então, a gente está num mundo ainda meio complicado. Aqui, recusam absolutamente conhecer a conexão que existe entre seus modos de pensar, expressar e agir e os acontecimentos exteriores. O meu modo de pensar, né, expressar e agir, que vai fazer a conexão com aquilo que o mundo exterior vai me trazer. O que eu sou para o mundo ou vai me agradecer ou vai me castigar. Se eu estou castigando o mundo com o meu modo de ser, o mundo vai me castigar. É só retorno. Voltamos àquilo, né? A natureza
nunca te dá nada de graça. Ela só te devolve. Olha como que isso é sério, né? Ela nunca te dá nada de graça. Ela só te devolve. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Ela só te devolve. Então, não existe fatalidade. São induzidas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pelas forças dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e nem fazer o que querem. Eu queria ser uma pessoa boa, ser uma pessoa mais paciente, mas não consigo. A palavra não consigo, você põe assim, mas eu não quero. Antônio Roberto falava muito. Todas as pessoas que falam assim, eu não consigo, podem entender assim, eu não quero. Porque exige trabalho, esforço, determinação, empenho. E a pessoa não quer fazer isso. Porque conseguir, consegue. Deus nunca nos pede nada que esteja fora do nosso alcance. Nunca. Então, se veio algo que fez com que você meditasse, que você poderia ser uma pessoa melhor, porque você já tem condição de ser uma pessoa melhor. Desde que você, né, abra mão dos melindres, dos dengos, dos caprichos, das pirracinhas, do orgulho exacerbado. Então, tudo isso atrapalha, né, esse desenvolvimento. A pessoa se vitimiza por causa de tudo isso, essas mazelas que ainda carrega consigo. Não sabe que são arquitetos de sua própria destinação, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, e este, por sua vez, determina o futuro. Chico Xavier foi muito claro, ele falou assim, não tem jeito de nós voltarmos e mudar o passado. Não tem. Agora, podemos modificar os nossos padrões comportamentais do presente e mudarmos o futuro. Tudo está no presente. O que está acontecendo agora conosco? Uma série de informações que, se nós meditarmos com carinho em cima dessas orientações e começarmos a posicionarmos diferente, a vida começa a mudar. Pensa assim, ninguém é vítima de nada. Enquanto eu me sentir vítima de alguma coisa, tem um algoz. Tem alguém que está fazendo com que eu seja uma vítima. E não existe isso. Se eu sou vítima, eu sou de mim mesmo. Então, eu tenho que tomar cuidado comigo. Não é com o outro, não. Uma pessoa falou assim, fulano de tal trabalhou, ralou e se esforçou para comprar um carro e veio, imaginar, ele tomou o carro dele e ele não tinha feito seguro, perdeu o carro, perdeu a economia, perdeu tudo. Pensei, qualquer coisa que eu falar aqui vai balançar, vai sacudir, porque eles estão assim, chateados, revoltados com a situação. Eu pensei comigo, por que Deus permitiu? Atrás disso não tem um sentido? Agora, se a pessoa não tem entendimento, vai ficar revoltada até morrer. Se nunca conseguir adquirir o entendimento que aquilo aconteceu por uma necessidade, né, ajudar ele. Ele estava ressarcindo um prejuízo, ele estava quitando a dívida, alguma coisa que iria beneficiá-lo. Senão, nós não teríamos no Evangelho, né, bem-aventurados aflitos. Que todos aqueles que estão passando por aflições estão ressarcindo alguma coisa, quitando alguma coisa, se corrigindo de alguma coisa. E daí para frente, serão pessoas melhores. Bem-aventurados aflitos. Agora, os aflitos que não se revoltam com a situação que eles estão passando. Ô, Paulo. Oi? Eu conheci uma pessoa e a casa dela foi assaltada. E ela ficou muito revoltada, né? O homem. E ele brigou com a esposa, que a esposa deixou a casa sozinha, e não estava lá na hora. Aí nós falamos, mas se ela tivesse na hora, ela poderia ter morrido. Então, tem que dar graças a Deus. E o ladrão levou algumas coisas, e o que tinha levado de mais valor era a televisão. Aí era uma pessoa que não tinha muita condição, aí eu e meu irmão mais velho, a gente comprou uma televisão.
e deu, né? Aí nós falamos, olha, aceita e tal, porque tudo tem um propósito na vida. Aí meu irmão brincou, talvez até de você ganhar uma televisão nova, porque a sua não era assim tão novinha. Mas ele não perdoava os ladrões de jeito nenhum. Mas é a falta do entendimento, Jacira, porque falta do entendimento. O entendimento. A gente percebe isso, né, Paulo? A gente percebe claramente. A revolta, ela está diretamente ligada à falta de entendimento que a pessoa tem com relação às coisas da vida. Né? E quem está enfronhado no meio espírita, com todo esse manancial de orientações, tem que buscar entendimento frente a todas as situações pelas quais a pessoa passa. A situação não foi boa? Tem uma razão. Deixa eu buscar por que a situação não foi boa. Você vai detectar que lá na frente, lá atrás, se algo ficou mal feito ou foi feito de forma muito equivocada. Então, né, acabou dando aquele resultado. Tudo tem uma razão. Que se Deus está presente, então Ele sabe, né, o que deve acontecer para que nós abramos os nossos olhos. O nosso horário findou. Só para a gente fechar aqui, nós temos o seguinte, portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é conscientizarmos-nos da nossa realidade de vida. As metas que alteram a sina de nossa existência. Não. Quando nós nos conscientizamos da nossa realidade de vida, as metas que alteram, né, a sina da nossa existência. Em vez de atribuir aos outros e ao mundo nossa derrota e nosso fracasso, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa é justa. Entendeu? Deu para conscientizar de alguma coisa aí? Deu, né? Mas eu acredito que deu. Estamos bem conscientes, viu, Paulo? Eu acredito que deu. Porque eu fiquei, né? Eu estava pesquisando aqui, falei, gente, é muita coisa para a gente tomar consciência aqui, deixa eu distribuir um pouquinho para o pessoal lá, senão vai pesar muito para mim. Olha, Paulo, muito obrigada, viu? E de tudo, uma das coisas que você falou aí, né, que eu acho que mais me ajudou a seguir dentro da doutrina espírita foi a frase de Kardec, porque eu achava que eu estava muito aquém, né, da doutrina dos espíritos, e quando eu li várias vezes Kardec falando que o verdadeiro espírita seria reconhecido, né? Pela sua transformação moral e pelo esforço, né? Aí, quando eu li essa palavra esforço, sabe, Paulo? Eu falei, então eu tenho chance, né? Então, basta que eu me esforce, né? Basta que eu tenha vontade, né? E lá no Livro dos Espíritos fala que pela vontade nossa, nós poderíamos fazer tudo aqui na Terra sem envolvimento dos espíritos. Basta que a gente tivesse um pouquinho de vontade e pouca vontade. Ou seja, nós não temos vontade quase nenhuma, né, Paulo? Porque a gente tem interferência direta dos espíritos, né? O que a lição fala aqui, né? Saímos da posição acomodada, né? E colocarmos o pé na estrada e começarmos a caminhar. Então, assim, dá o melhor que você pode para a vida. Esforçar mais, né? Isso, Então, muito obrigada, Paulo. Que a gente tome consciência da nossa real situação aqui no planeta Terra, por que nós estamos aqui, e a doutrina dos Espíritos, ela nos explica claramente o que nós viemos fazer aqui. Isso. Né? E para onde nós vamos. Então, já não tem mais aquele véu, né, sobre a nossa realidade, né? Isso aqui é só uma fase do grande videogame da vida eterna. É só mais uma fase. Só um detalhezinho. No Evangelho, tem uma parte do Evangelho que fala assim, com o surgimento da doutrina espírita, o futuro deixou de ser misterioso. Porque você, né, consegue buscar o entendimento de que você vai vivenciar no amanhã aquilo que você estiver plantando hoje.
São as suas ações de hoje que vai te dar o direito de um amanhã promissor, agradável, feliz, ou um amanhã desastroso. Então, o futuro não é misterioso. Eles têm em nossas mãos. E esse entendimento é maravilhoso. Muito obrigada, Paulo. Eu agradeço a todos vocês, né? Na próxima oportunidade, a gente traz algumas coisas mais aqui para continuar puxando a orelha, porque nós temos que tomar muitos puxões de orelha ainda, né? Chegar no eixo. Puxão de orelha com carinho. Com carinho, é. Muito obrigada a todos vocês. Nós tivemos um excelente estudo e que a gente possa refletir na necessidade da gente estar sempre estudando e tentando colocar em prática, né? Porque o estudo só em si, ele não vai mudar nada se a gente não exercitar. Então, para ver se a gente aprendeu, a gente tem que exercitar todos os dias e exercitar com aquelas pessoas que a gente convive super bem e com aquela que a gente ainda tem dificuldade. Vai colocando em prática, né? Vamos tentar ser melhores a cada dia. Então, muito obrigada a todos vocês, que nós possamos ter uma excelente semana, que Jesus possa abençoar cada lar aqui representado, também daquelas pessoas que vão nos assistir depois no YouTube. E nós vamos pedir o Sr. Itamar para fazer a prece, para a gente encerrar aqui no plano terrestre, plano material, a nossa reunião. Muito bem. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecermos por esse encontro maravilhoso e conscientizarmos do nosso sim, do nosso não, conscientizarmos das leis divinas, para que possamos realmente aprender um pouquinho cada dia que passa, como foi o aprendizado de hoje. Jesus abençoe os nossos lares, as nossas famílias, nos dando muita paz em nossos corações. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos guiando e nos amparando, ajudando-nos a entendermos, a compreendermos, a ser conscientes das nossas obrigações. Obrigado, Senhor, por isso, tudo que possamos fazer. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida e na proporção em que perdoarmos nossos ofensores. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Sr. Itamar. Obrigada, gente. Obrigada, Paulo. Um abraço a todos, né? Até o nosso próximo encontro. Abraço a todos, viu? Boa noite.